Bom dia a todos, bom dia, senador. O MCTI agradece à Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado pela oportunidade de participar desse debate, porque ele traz 3 temas que são extremamente centrais para a atuação do Ministério, que é o uso sustentável e conservação da biodiversidade, o gerenciamento e licenciamento de pesquisas e a questão da inovação tecnológica. Então, acho que nós temos aí um projeto que, na verdade, traz 3 desses temas que são realmente extremamente relevantes e atuais, né? Então, basicamente, como já foi colocado aqui pelos colegas que me antecederam, né, o projeto de lei 440/2011, ele aborda a questão de uma empresa, a criação de uma empresa pública para o licenciamento de pesquisas nos biomas, nos ecossistemas brasileiros e o monopólio das patentes dos produtos e processos oriundos da biodiversidade. Bom, aqui é importante fazer um contexto naquilo que o Ministério tem trabalhado como um programa de inovação com base na biodiversidade. O Brasil é caracterizado como um país mega diverso, ou seja, ele detém um enorme capital natural, que está aí entre a maior biodiversidade do planeta, cerca de 13% da biodiversidade mundial conhecida. E esse enorme capital natural, ele traz, né, uma série de oportunidades de exploração racional e sustentada, especialmente nas áreas de fármacos, como já colocado aqui, mas também na área de alimento, cosméticos, defensivos, etc. E é importante, então, como aproveitar essas oportunidades geradas por esse capital natural. E aí é preciso construir um modelo que integre produção, consumo e conservação por meio da valoração dos bens e serviços que são provenientes desses recursos naturais. E o mecanismo é exatamente a geração do conhecimento e de tecnologias inovadoras. Então, já a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para o período 2012-2015, ela projeta 4 grandes linhas norteadoras e ações transversais em biodiversidade e ecossistemas. E 3 delas, são as 3 primeiras ali marcadas em azul, são centrais novamente para essa discussão, que é o fomento à estrutura para a inovação com base na biodiversidade, o conhecimento, conservação e monitoramento da biodiversidade brasileira e o manejo e valoração dos bens e serviços fornecidos a partir da biodiversidade e ecossistemas. Então, esse Programa Nacional de Inovação com Base na Biodiversidade, como é que nós podemos avançar rapidamente? Aí nós temos 2 eixos principais. O primeiro deles é organizar, modelar e tornar disponível a informação sobre a biodiversidade e ecossistemas brasileiros. É o que o Ministério tem feito na estruturação do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, que foi lançado, inclusive, aqui no Congresso Nacional, o CIBBR, mas também é preciso avançar na transformação dessa informação e desse conhecimento em inovação tecnológica, ou seja, e, posteriormente, inserir essa inovação no mercado. E aí o Ministério vem trabalhando com a ideia dos hábitos de inovação com base na biodiversidade. Então, um aspecto importante é que, apesar de nós termos aí décadas de pesquisa com a indicação desse enorme potencial da biodiversidade, nós temos aí muitas evidências também que sugerem, como já apontado aqui, que há muitas moléculas ainda para conhecer com potencial de aplicação muito rápido. Então, qualquer esforço que venha a ser feito para explorar com êxito a diversidade química, só para pegar um dos exemplos que foi colocado aqui, eles dependem basicamente de uma boa compreensão da biodiversidade. Então, nesse sentido, o papel de um sistema de ciência, tecnologia e inovação é exatamente esse, é a expansão, sistematização e organização do conhecimento sobre a biodiversidade da flora, da fauna e dos micro-organismos. Então, as 3 linhas, como já foi colocado aqui, elas passam pelo conhecimento, manejo e gestão, ou seja, isso não pode ser visto de forma dissociada, é uma abordagem que é sistêmica. Isso leva à valoração, seja através do extrativismo, da bioprospecção ou dos processos que resultam em serviços ambientais, e é preciso também avaliar impactos regionais e globais ou diferentes cenários sobre esses recursos naturais. Nesse sentido, então, o Ministério tem trabalhado em consolidar redes e programas de pesquisa em todos os biomas brasileiros. Então, hoje nós temos várias redes na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica. Induzimos, em 2011, uma rede nos Campos Sulinos e trabalhamos também na Zona Costeira e também o Programa Proantar brasileiro. Além disso, o Ministério apoia, em conjunto com o CNPq, uma extensa rede de sítios, que é o Programa Ecológico de Longa Duração no Brasil, que nos permite, então, ter avaliações de longo prazo do funcionamento e da integridade dos ecossistemas brasileiros. Bom, todo esse conjunto, né, de atividades, ele também está, como já colocado aqui, alicerçado em um marco regulatório,
que aborda primeiro o licenciamento de pesquisas. E aí os dois primeiros principais marcos regulatórios são a Instrução Normativa 154 do IBAMA, que dispõe sobre as normas para coleta de material biológico, realização de pesquisas em unidades de conservação. Então, isso é importante. Hoje nós já temos, né, um marco regulatório do gerenciamento, licenciamento de pesquisas nos biomas brasileiros. Então, qualquer alteração é preciso considerar esse cenário. E a medida provisória 2186/16 de 2001, né, que estabelece aí o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, que é uma discussão também que nós não podemos dissociar do que vem sendo colocado por esse projeto de lei. Então, novamente, voltando à Instrução Normativa do IBAMA, ela institui o Sistema de Autorização de Informação da Biodiversidade, o SISBio, e tem aí bastante claro, né, na sua regulamentação, quais são os tópicos, então, a serem abordados no caso do licenciamento de pesquisas. Como já colocado aqui, há ainda um enorme espaço para o aprimoramento do atual sistema de licenciamento, né, de pesquisas, tornando mais ágil, né, mais amigável para os pesquisadores, de forma que a gente realmente consiga superar algumas das dificuldades que foram colocadas aqui pelo colega do INPA. Em todo caso, é importante construir sobre essa base de conhecimento e essa experiência que já foi acumulada ao longo desses anos de funcionamento do SISBio. Um outro aspecto que é importante dentro desse marco regulatório é o arcabouço para a inovação. Então, não podemos esquecer que o governo federal vem trabalhando fortemente e utilizando incentivos fiscais para alertar o setor privado da importância de investimentos na busca pela inovação. E, ao mesmo tempo, ele vem tentando aproximar as universidades das empresas para diminuir o pagamento de royalties e commodities no exterior. Então, esse é um outro aspecto que é central. Ou seja, nós estamos aí há alguns anos exatamente trabalhando no sentido de aproximar a universidade de empresa, de levar o pesquisador para dentro da empresa e fazer com que as empresas brasileiras criem seus centros de pesquisa e desenvolvimento. Alguns aspectos importantes nesse sentido, como já foi colocado aqui, é a criação da Lei da Inovação Tecnológica de 2004, regulamentada em 2005, que estimula a criação desses ambientes especializados e cooperativos de inovação, estimula a participação das instituições científicas e tecnológicas no processo de inovação, estimula a inovação em empresas, estimula o inventor independente, como já colocado aqui, né, pelo representante do INPI, e estimula a criação de fundos de investimento para a inovação. Então, é a primeira lei brasileira que realmente trata do relacionamento, por exemplo, das universidades e instituições de pesquisa com as empresas. Então, já existe todo um caminho trilhado no sentido de aproximar a pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor empresarial brasileiro. E gostaria de destacar também aqui a Lei do Bem, também já mencionada rapidamente, né, pela representante da Farma Brasil, que trata dos incentivos fiscais à inovação tecnológica. Então, acho que isso é um outro marco extremamente importante, é um marco legal para apoio à inovação, através da qual o governo criou uma série de instrumentos diversificados com o objetivo exatamente de incentivar a implementação por parte das empresas de uma cultura interna de inovação tecnológica. Então, a gente deve ter um certo cuidado de não emitir sinais contraditórios, né, ao mesmo tempo que nós temos todo um marco, um arcabouço para a inovação na empresa e trazer o setor privado para que ele faça uma expansão do sistema de P&D no Brasil e, ao mesmo tempo, dar sinais de que certas áreas vão passar por um monopólio de patentes. E um outro aspecto importante que está extremamente relacionado à conservação e uso da biodiversidade, que é o desenvolvimento da área de biotecnologia no Brasil, que também tem um ambiente regulatório, então é importante que esse ambiente regulatório ele influencia diretamente o direcionamento da pesquisa biotecnológica, os tipos de pesquisa que serão comercialmente viáveis, então isso é extremamente importante para a atração de capital para pesquisa e desenvolvimento, e os custos de P&D. Então, só lembrando aí, a gente tem a questão da biossegurança de organismos geneticamente modificados, novamente a lei de acesso e a lei 9.279, que estabelece normas referentes, novamente, à propriedade industrial, abrangendo os produtos e processos derivados da biodiversidade. E um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que tramita também nessa casa, no Senado Federal, um outro projeto de lei, 2644, de 2011, que objetiva definir as diretrizes da política brasileira de ecologia molecular para o uso sustentável da biodiversidade da Mata Atlântica, zona costeira marítima, Amazônia e outros biomas nacionais.
E a proposição tem exatamente objetivos que, de certa forma, parecem divergentes do que são colocados pelo processo aqui, ora em discussão, que é incentivar a exploração econômica da biodiversidade dos biomas brasileiros, promover a instalação de indústrias na área de biotecnologia, fomentar a pesquisa e capacitação tecnológica na área de biotecnologia e promover a inserção das comunidades tradicionais no processo produtivo da bioprospecção. Então, isso é só para mostrar um panorama que precisa realmente ser estudado e harmonizado para que nós não tenhamos um marco legal extremamente confuso e que, na verdade, vai reprimir o investimento em ciência, tecnologia e inovação para uso sustentável da biodiversidade. No panorama internacional, é muito importante também trazer que, desde a década de 90, nós temos aí duas tendências muito importantes no desenvolvimento da proteção intelectual da proteção da propriedade intelectual internacionalmente. Então, é importante colocar a discussão desses processos no Brasil, como já foi destacado pelo representante do INPI, também na esfera internacional, porque isso tem rebatimentos extremamente importantes. Então, nós temos acordos aí da Organização Mundial do Comércio, que consagram os princípios orientados para o mercado de proteção da propriedade intelectual, e nós temos também toda a discussão no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica, da qual o Brasil é signatário, que discute os mecanismos de proteção, controle, acesso ao patrimônio genético, repartição de benefícios e proteção do conhecimento tradicional. Então, basicamente, hoje que é preciso que se tenha um foco desse impacto da discussão de patentes sobre a abertura da investigação científica, sobre a concorrência no campo da indústria e as implicações da internacionalização da proteção de patentes para o desenvolvimento internacional. E essa discussão sobre material biológico e genético, ela é foco hoje de várias preocupações éticas, sociais e econômicas. Então, é preciso ampliar esse debate, porque existem vários aspectos éticos e sociais que também precisam ser considerados. Então, basicamente, só que o meu tempo já esgotado aqui, é preciso que se adote, na verdade, como eu disse, uma visão um pouco mais ampla de todo esse marco regulatório e que nós possamos ter, na verdade, uma abordagem que é mais baseada nas evidências e na análise da avaliação, tanto da atividade de patentes, como da questão do acesso ao conhecimento tradicional e à biodiversidade. Então, eu tenho 3 questões principais que eu gostaria de trazer. O que está acontecendo realmente em relação ao patenteamento do material biológico e genético e do conhecimento tradicional? Então, qual é o panorama hoje no Brasil, internacionalmente? Quem está fazendo o que, onde, como? Que eu acho que são questões importantes para avançar. E como é que nós avaliamos as implicações dessas atividades para a sociedade, para a ciência e para a política? Então, é importante pensar que a aplicação de um único modelo de proteção da propriedade intelectual para diversas áreas da ciência e tecnologia ela é cada vez mais questionada, tanto por organizações como por comunidades, pela comunidade científica, porque a ciência avança e se transforma muito rapidamente, sobretudo na área que vem sendo discutida aqui. Então, é preciso definir qual é o papel apropriado no sistema de patentes para atingir os objetivos, ou seja, a conservação, o uso sustentável, repartição de benefícios, desenvolvimento científico e tecnológico do país, e quais são os modelos alternativos se os modelos atuais não são os adequados. Então, quais são os modelos para desenvolver, promover ciência e inovação, mas que também resultem, reconheçam direitos humanos, os contextos éticos, sociais e econômicos, ambientais e legais dessa discussão. Então, basicamente, eu acho que é importante considerar uma avaliação da atividade patente em relação à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais, mas isso, na verdade, requer uma abordagem mais integrada, baseada em evidências e que combine tanto uma análise quantitativa como uma análise qualitativa. Nesse sentido, o Ministério iniciou uma nova atividade em 2012, que é a estruturação de uma rede de pesquisa em ciência e tecnologia aplicada ao conhecimento tradicional associado aos recursos biológicos. O Ministério do Meio Ambiente também tem um projeto exatamente em pauta para ampliar essa discussão e trazer um pouco mais de análise crítica sobre esse cenário, que eu acho que isso é importante considerar, e esse deve ser o terreno sólido sobre o qual nós podemos propor, então, uma harmonização desse marco regulatório. Então, eu gostaria de deixar aqui, talvez, 4 recomendações. Eu acho que a formação desses grupos de pesquisa ou grupos de trabalho interdisciplinares para conduzir e coordenar essas análises com base em evidências do que nós temos hoje nesses diferentes cenários, refinar e melhorar esses métodos de investigação em biodiversidade, conhecimento tradicional e do sistema de patentes de forma conjunta, desenvolver indicadores que possam informar a ciência, a sociedade e a política sobre o funcionamento do sistema e
ser capaz de promover, então, o desenvolvimento de modelos alternativos para promover ciência e inovação orientada para esses objetivos. Então, de uma forma geral, me parece que há necessidade de uma abordagem um pouco mais ampla para entender como todo o marco regulatório, tanto no apoio à inovação, no respeito às convenções internacionais da qual o Brasil é signatário, e o entendimento de como alterações do sistema de patente no Brasil repercutem também nos nossos acordos de proteção intelectual internacionalmente também reconhecidos, e de que forma, então, nós podemos harmonizar, inclusive, as várias propostas que hoje estão em curso aqui também no Senado Federal. Então, me parece que a proposta, da forma como ela está colocada, ela, na verdade, ela necessitaria de uma sustentação um pouco maior, exatamente no reconhecimento da complexidade do que hoje já está em campo na área. Muito obrigada.